Em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga sobre a sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Esse poema é de Luiz Gama. Luiz Gama é um marco aí para pensarmos sobre intelectuais pretos no Brasil. Luiz Gama nasce em 1830 e é vendido ilegalmente pelo seu pai aos 10 anos de idade. Nascido na Bahia, ele é trazido para o Sudeste e aqui no Sudeste ele consegue provar sua liberdade, consegue se alfabetizar, trabalha como escritor em jornais, tem cargos públicos, também é poeta. Mas a sua principal atuação foi como advogado, atuando de primeira instância. Luiz Gama aprendeu sozinho, ele era um autodidata. E foi muito interessante a sua atuação e muito importante a sua atuação enquanto advogado, porque ele conseguiu a liberdade, provar a liberdade de aproximadamente 500 pessoas que foram escravizadas, comprovando que aquela condição de escravizado era ilegal. Então o Luiz Gama contribuiu muito para as discussões abolicionistas da época. E geralmente quando a gente pensa um homem intelectual, advogado, que contribui para as discussões políticas, a gente não pensa no Luiz Gama, na figura que ele é, que é ser um homem preto. Quais são as personalidades pretas que você conhece, que você consome, que você admira? Quais são as pessoas que fundamentam os seus pensamentos, os seus argumentos, os seus textos? Pensando um pouco em tudo que a gente falou, no projeto de branqueamento racial no Brasil, nas formas de resistência, é muito importante a gente reconhecer quais foram as personalidades que deixaram seus legados aqui no Brasil, mais especificamente em Piracicaba. Aqui na cidade a gente teve a presença dos irmãos Rebouças, que deixaram aí o seu legado da primeira ponte concretada do Brasil, que é a Ponte Rebouças, localizada ali na Ponte do Mirante. A Ponte Rebouças, ela é símbolo aí do que os irmãos Rebouças representavam, que era a inovação. Eles foram homens negros, intelectuais, que se formaram em engenharia, conseguiram estudar fora do Brasil e quando retornam para o Brasil, começam a deixar suas obras por todos os cantos. Uma outra obra referência dos irmãos é a maior ferrovia que a gente tem, estrada de ferro que liga Curitiba a um dos portos mais importantes do Brasil, que é o Porto Paranaguá. Então essa ferrovia ela é muito famosa, ela é uma ferrovia que se torna um modelo para a engenharia. Um dos irmãos é o Antônio, o outro é o André. O André Rebouças, ele também tem um papel muito importante na política, nas discussões políticas da época, porque o André Rebouças era um abolicionista. Ele também foi responsável pelo plano de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Então, toda vez que você for para uma cidade e tiver uma Avenida Rebouças, uma Ponte Rebouças, vai estar se referindo, homenageando, ou pode ter até sido mesmo a própria obra dos engenheiros negros que marcaram esse Brasil. Outra personalidade preta que deixou seu legado aqui na cidade de Piracicaba foi um médico, André Ferreira dos Santos, conhecido como Dr. Preto. O Dr. Preto, ele foi muito importante para a cidade, principalmente para o combate de uma epidemia que aqui o interior sofreu, que era a epidemia de tifo.
E depois dessa grande contribuição para as questões sanitárias da cidade, ele ficou conhecido como o médico que curava tudo. Se passasse pelo Dr. Preto e não curasse, quer dizer mesmo que aquela doença não tinha jeito. Isso nos faz ter uma ideia do quanto que a população, não somente os intelectuais e médicos, mas a população admirava e confiava nesse médico. Dr. Preto, na verdade, ele é do Rio de Janeiro, mas ele vem para cá, muda para São Pedro, depois atua bastante em Piracicaba. Ele tem a ideia da construção de uma maternidade, de um hospital, mas devido ao seu posicionamento político e devido também às questões raciais, o Dr. Preto não consegue implementar esses projetos. Hoje, o Cevisa, que é o Centro de Vigilância Sanitária aqui de Piracicaba, localizado na Independência, o nome dele, né, é Centro de Vigilância Sanitária André Ferreira dos Santos, em homenagem ao médico preto. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Esse poema é de Carolina Maria de Jesus, no seu livro O Quarto do Despejo, do ano de 1960. Carolina Maria de Jesus, ela é um símbolo para a literatura e resistência preta. Ela, em sua condição vulnerável de mulher preta, periférica, escreve livros e expõe a sua palavra, rompendo silêncios que nos são tão construídos, né, na nossa condição de mulheres. Ela também é homenageada hoje em locais, bibliotecas. A biblioteca, por exemplo, do Museu Afro-Brasil é em homenagem a esta mulher, escritora, poetisa. E nada mais justo do que começar a falar das mulheres, personalidades pretas aqui da cidade de Piracicaba, citando Carolina Maria de Jesus. Bom, aqui na cidade, nós tínhamos um cemitério que era somente para pretos e indígenas. Só depois que foi criado o Cemitério da Saudade, que até então só poderia ser enterrado pessoas lá que fossem protestantes. Depois disso, o cemitério que era de indígenas e pretos aqui no centro da cidade, ele começou a dar problemas, porque não tinha a estrutura certa para colocar corpos lá. Então até deu um problema na água mesmo da cidade. E após esses problemas e também as questões políticas tinham avançado um pouco, assim, né? Foi decidido então a abertura para que outros corpos que não fossem protestantes pudessem ser devidamente enterrados no Cemitério da Saudade. O primeiro corpo que foi enterrado lá e que quebrou os paradigmas e quebrou as barreiras foi o corpo da escravizada Gertrudes. Nós não temos muitos registros sobre a Gertrudes, mas sabemos que foi este corpo dessa mulher escravizada que quebrou essas barreiras no Cemitério da Saudade de Piracicaba. Outra personalidade preta aqui da cidade de Piracicaba foi a Flora Maria. Flora Maria foi escravizada e conseguiu aí sua alforria aqui na cidade de Piracicaba. Ela era da família Blumer, tanto que o nome dela nos registros é Flora Maria Blumer, mas pensando aí que a Flora não era
a família que a escravizou, então a gente chama ela de Flora Maria. Ela conseguiu aí trabalhar no Colégio Piracicabano e ser alfabetizada. Nós temos registros de Flora nas documentações do Centro Cultural Marta Watts, e é muito interessante pensar que uma mulher preta, na sua condição de escravizada, conseguiu acessar a alfabetização. Então nós tivemos aí a presença de Flora. E para finalizar, é pensar que todas as vitórias e todo o processo de abolição que aconteceu no Brasil e todo o resgate da memória que a gente está fazendo até hoje, ele é mérito total de muito advogado popular preto, de muito arquiteto preto, de muita poetisa periférica, de muita escravizada que resistiu e conseguiu ser alfabetizada. Foi por conta de muito engenheiro negro que a gente tem o que tem hoje. Porque quando a gente pensa que houve o processo de escravização, pode ter certeza que a partir do primeiro escravizado que pisou nas novas terras, houve o sentimento de liberdade e de resistência. Porque os nossos corpos, eles clamam, gritam e ardem a liberdade.